O outono havia chegado com seus ventos suaves e folhas douradas cobrindo o chão como um tapete vivo. Para Maria, aquela estação tinha um gosto agridoce, bonito aos olhos, mas sempre carregado de um peso que ela nunca conseguia nomear. Ela caminhava devagar pela trilha do parque, onde costumava ir com seu pai nos domingos de infância. Agora, adulta e sozinha, tudo parecia uma lembrança distante, envolta em névoa. Aos 34 anos, Maria levava uma vida aparentemente estável. Professora de literatura, morava em um pequeno apartamento decorado com livros e plantas. Mas por dentro, havia algo que se partira havia muito tempo e que ela jamais tivera coragem de enfrentar. A dor silenciosa que se escondia atrás de cada sorriso gentil e olhar atento aos alunos. Naquela manhã de domingo, decidira sair de casa cedo. Precisava respirar, fugir do peso que sentia no peito. Não era tristeza propriamente dita. Era como se algo estivesse inacabado dentro dela, um ciclo não encerrado. E nos últimos dias, esse sentimento crescera como uma raiz que, em silêncio, empurra as paredes de um vaso até que ele racha. Maria parou diante de um velho banco de madeira, onde ela e o pai costumavam sentar para conversar sobre tudo e sobre nada. Lembrou-se das histórias que ele inventava, sempre tão criativas. Cada folha caída é uma carta da natureza, ele dizia. Se você prestar atenção, pode até ouvir o que ela quer te contar. Na época, Maria acreditava, e talvez no fundo ainda quisesse acreditar. Sentou-se com cuidado, como quem visita um altar antigo. Olhou ao redor e viu um casal idoso caminhando de mãos dadas, um grupo de crianças brincando com folhas secas e uma senhora lendo um livro de capa vermelha. Tudo isso compondo uma cena que tinha algo de melancólico e belo, como um poema lido ao crepúsculo. Ela fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo. Lembrou-se do dia em que o pai foi embora. Não por escolha, mas porque o coração dele resolveu parar, como um relógio cansado de contar o tempo. Maria tinha apenas 17 anos. A mãe nunca lidou bem com a perda. Afundou-se em um luto que parecia um quarto sem janelas. E Maria, mesmo jovem, assumiu o papel de adulta, escondendo sua dor atrás de livros e silêncios. Desde então, viver se tornara um esforço contínuo de manter-se inteira. Crescer, estudar, trabalhar, amar, tudo era feito com a precisão de quem monta um quebra-cabeça com peças que já não se encaixam direito. E agora, ali sentada naquele banco velho, ela sentia que talvez fosse hora de parar de tentar remendar o que havia se partido. Uma brisa suave passou, levantando algumas folhas. Uma delas pousou sobre seu colo. Era pequena, amarelada, com as bordas já começando a secar. Maria pegou a folha com delicadeza. Lembrou-se das palavras do pai. Cada folha é uma carta da natureza. O que você está tentando me dizer? Murmurou sem esperar resposta. Mas, curiosamente, sentiu um calor leve no peito, como se uma memória antiga estivesse sendo acariciada. Como se, por um breve instante, ele ainda estivesse ali, ao seu lado, contando histórias que curavam sem que ela percebesse. Maria não chorava com facilidade, mas uma lágrima solitária desceu, traçando um caminho lento até a ponta do queixo. Não era uma lágrima de tristeza, mas de alívio, de reconhecer a falta, de aceitar que algumas ausências são eternas. E tudo bem. O sol começou a subir, espalhando uma luz dourada que fazia as folhas parecerem brasas silenciosas. Maria levantou-se devagar, apertando a folha entre os dedos. Guardaria como quem guarda uma carta importante. Talvez fosse o sinal que esperava, ou talvez só quisesse acreditar que tudo, mesmo o que dói, pode ter um sentido.
Ao voltar para casa, sentia-se diferente. Não mais leve, nem mais feliz, mas mais inteira. Como se tivesse reencontrado uma parte de si mesma há muito tempo esquecida. Mal sabia ela que aquele era apenas o começo de um novo ciclo. O silêncio das folhas ainda tinha muito a lhe contar. Maria chegou em casa carregando a folha como quem leva um segredo no bolso. Seu apartamento no terceiro andar era um refúgio silencioso, onde os livros faziam companhia e as plantas nas janelas respiravam junto com ela. O aroma de chá de camomila ainda pairava no ar, vestígio da noite anterior. Colocou a folha dentro de um velho caderno de capa azul que estava na prateleira de cima da estante. Um caderno que não abria há anos. Foi só depois que fechou a tampa do caderno que percebeu o que havia feito. Aquele objeto era mais que papel e capa. Era um relicário de lembranças. Um diário que começara aos 17 anos, dias depois da morte do pai. Nunca mais tivera coragem de reler aquelas páginas. Sentou-se no sofá, o caderno no colo, o coração batendo como se algo antigo estivesse sendo reanimado. Passou os dedos pela capa. Era como tocar uma ferida que já havia cicatrizado, mas que ainda doía ao menor toque. Respirou fundo e abriu a primeira página. Hoje ele se foi. E eu não sei como escrever sobre isso sem parecer que tudo virou mentira. Meu pai não pode simplesmente desaparecer assim. A letra trêmula, as palavras desordenadas, tudo gritava dor, confusão, um desespero jovem tentando se agarrar ao que restou. Maria sentiu os olhos arderem, mas não fechou o caderno. Continuou. Cada página era uma Maria diferente. Uma que chorava escondida no banheiro, outra que tentava consolar a mãe, outra que se apaixonava por palavras escritas porque eram mais seguras que pessoas. E então, entre aquelas páginas, encontrou algo que não lembrava de ter escrito. Um bilhete dobrado, com a caligrafia do pai. Se um dia você se perder de si mesma, procure pelas histórias. Elas sempre sabem o caminho de volta. A mão de Maria tremeu. Aquilo era real? Não lembrava de ter guardado aquilo no caderno, mas ali estava, o traço da letra dele, inconfundível, com a letra R sempre torta e a assinatura no final. Com amor, papai. Ela encostou o papel no peito como se pudesse absorver dele alguma resposta. Era só um bilhete, mas tinha o peso de um abraço há muito esperado. E as palavras dele, ainda que escritas muito antes, pareciam ter sido feitas para aquele exato momento. De repente, tudo fez sentido. O banco do parque, a folha, o impulso de abrir aquele caderno. Era como se algo maior, algo que ela não compreendia, estivesse costurando esses fragmentos de dor e memória em um tecido novo. Maria levantou-se, foi até a mesa e acendeu uma vela pequena. Gostava do ritual, do cheiro suave, da chama que dançava. Pôs o bilhete ao lado e pegou uma caneta. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu vontade de escrever, mas não como professora, nem como leitora, como filha, como mulher tentando reencontrar sua própria história. Hoje, papai, eu voltei ao parque, sentei no nosso banco, peguei uma folha que caiu no meu colo e senti você ali. Não sei se é loucura, mas foi real. Pela primeira vez em muito tempo, me permiti sentir saudade sem me afogar nela. Escreveu por horas, como se cada palavra fosse uma peça de si mesma retornando ao lugar. E ao final, olhou para o bilhete do pai como quem agradece a presença de um velho amigo. Nos dias seguintes, Maria passou a andar mais pelo parque. Começou a olhar as árvores com outros olhos, a sentar-se no banco com mais frequência. Às vezes levava um livro, outras apenas ficava ali, ouvindo. E aos poucos,
algo nela foi se abrindo. Uma sensibilidade que havia sido trancada. Uma escuta silenciosa da vida. Foi durante uma dessas manhãs que viu uma menina sentada sozinha, desenhando em um caderno. Devia ter uns 10 anos, usava óculos grandes e um casaco amarelo. Maria se aproximou devagar, com aquele cuidado que se tem ao não querer interromper um momento sagrado. "Posso ver o que você está desenhando?" perguntou gentilmente. A menina olhou, hesitou, mas depois virou o caderno. Era um desenho de uma árvore com folhas que voavam como pássaros. "Está lindo! Parece que suas folhas querem contar uma história", disse Maria sorrindo. A menina sorriu de volta, tímida, e então disse: "Meu avô dizia isso, que as folhas têm histórias dentro." Maria sentiu um arrepio. Sentou-se ao lado dela e ficaram ali, em silêncio, observando as folhas dançando ao vento. Ela sabia, naquele instante, que havia algo que precisava fazer. Talvez estivesse na hora de escrever algo mais do que diários. Talvez fosse hora de contar histórias, de dividir com o mundo aquelas lições silenciosas que aprendera com a dor, com a saudade, com a memória. A chama dentro dela havia reacendido, e onde antes havia vazio, agora crescia uma vontade serena de reconstrução. Porque às vezes o recomeço não é um grande evento, é um sussurro, uma folha no colo, um bilhete esquecido, um desenho infantil e um coração que decide escutar. Nos dias que se seguiram, Maria passou a acordar mais cedo. O parque tornara-se quase um santuário, um espaço onde as pressões do mundo lá fora pareciam perder a força. A cada passo pelas trilhas cobertas de folhas, sentia-se mais próxima de algo essencial, como se estivesse, enfim, recuperando a voz que deixara calada por tantos anos. A conversa com a menina do casaco amarelo ecoava em sua mente. A simplicidade daquela frase, "Meu avô dizia isso", era um lembrete sutil de que as palavras continuam vivas muito depois de serem ditas, e que talvez o legado mais importante que alguém pode deixar não seja uma herança material, mas sim as histórias que contam, os gestos que semeiam, os afetos que deixam marcas. Maria sentia que precisava escrever, mas não sabia por onde começar. Seus diários sempre foram confissões íntimas, mapas secretos de suas dores. Agora, o desejo era outro. Queria compartilhar algo com o mundo, não como professora ou escritora profissional, mas como alguém que havia sobrevivido ao silêncio e que agora reconhecia o valor das pequenas coisas. Foi então que teve uma ideia. Naquela tarde, entrou em uma pequena papelaria da rua principal. Comprou um caderno de capa dura, marrom, com folhas grossas e sem linhas. Também levou uma caneta de tinta azul, daquelas que deslizam suaves sobre o papel. Ao chegar em casa, acendeu sua vela habitual, preparou um chá e sentou-se à mesa da cozinha. O apartamento estava em silêncio, exceto pelo som distante do vento e o farfalhar das cortinas. Na primeira página do caderno novo, escreveu em letras grandes: "Histórias para quem esqueceu como voltar para casa." E começou. Escreveu sobre seu pai e o banco no parque, sobre a folha que caiu em seu colo e o bilhete antigo. Escreveu sobre os silêncios da mãe e a solidão da adolescência, mas não com amargura, e sim com a ternura de quem olha para trás, não para reviver a dor, mas para entender que sobreviver também é um tipo de coragem. A cada capítulo, Maria sentia algo se abrindo. Era como se, ao escrever, estivesse costurando feridas, não para apagá-las, mas para transformá-las em marcas de beleza e força. E assim, dia após dia, o caderno foi se preenchendo. Não com histórias inventadas,
mas com verdades profundas, contadas com simplicidade e alma. Uma noite, ao reler o que havia escrito, sentiu uma emoção diferente. Pela primeira vez, achou que poderia mostrar aquilo para alguém. Pensou em seus alunos, em quantos deles talvez carregassem dores silenciosas, saudades não ditas, vazios que não sabiam nomear. Na semana seguinte, levou o caderno para a escola. Em sua aula de literatura, propôs um exercício diferente. Pediu que cada aluno escrevesse uma carta para alguém que não podiam mais ver. Alguém que se foi, alguém com quem perderam o contato, alguém que marcou sua vida. Disse que não precisavam entregar, que poderiam guardar ou até jogar fora depois. O importante era escrever com o coração. O silêncio na sala foi quase reverente. Alguns escreveram com lágrimas nos olhos. Outros riram sozinhos ao lembrar de detalhes esquecidos. Quando o tempo terminou, muitos pediram para continuar em casa. Um garoto no fundo da sala se aproximou dela e disse: "Professora, posso escrever mais? É que eu nunca falei com ninguém sobre meu avô. Ele faleceu faz 2 anos, mas eu sempre escuto as músicas que ele gostava. Escrever isso foi diferente." "Bom, eu acho..." Maria sorriu. Sabia exatamente o que ele sentia. Naquele dia, teve certeza. Estava fazendo algo importante. Não apenas ensinando literatura, mas mostrando como as palavras podem ser abrigo. E mais que isso, como podem ser pontes para o que há de mais humano em nós. A notícia sobre o projeto se espalhou. Outras turmas começaram a pedir para participar. A diretora da escola elogiou a iniciativa e um colega de trabalho sugeriu que Maria transformasse seus textos em um livro. No início, ela hesitou. Não se via como autora publicada, mas o caderno já estava quase cheio e cada vez que alguém lia uma das histórias, sentia que aquilo precisava chegar a mais pessoas. Foi então que, em um impulso corajoso e sereno, ela enviou os textos para uma pequena editora independente da cidade. Sem pretensões, apenas com a esperança de que, talvez, alguém acreditasse na força daquelas palavras. 2 semanas depois, recebeu a resposta. A editora se encantara com os textos e queria publicar o livro. "Há algo profundamente verdadeiro em sua escrita", dizia o e-mail. "É como se suas histórias sussurrassem verdades que a maioria das pessoas esqueceu como ouvir." Maria chorou ao ler aquilo. Sozinha na cozinha, com um chá já frio sobre a mesa, sentiu-se abraçada por algo maior do que ela. Não era fama que buscava, era conexão. Era dar sentido às suas memórias, às dores antigas, aos silêncios que por tanto tempo a acompanharam. Ao fechar o e-mail, lembrou-se do pai, da frase dele: "Se um dia você se perder de si mesma, procure pelas histórias." Ele tinha razão. As histórias haviam sido o caminho de volta. E agora eram também o caminho adiante. O livro foi publicado em setembro, na virada da estação. A capa era simples, uma folha dourada flutuando sobre um fundo azul acinzentado. O título, escolhido com o mesmo cuidado de quem nomeia um filho, Histórias para quem esqueceu como voltar para casa. Maria recebeu a primeira cópia em casa, enviada pela editora, com um bilhete carinhoso. Que sua escrita continue sendo porto seguro para corações à deriva. Ao tocar o livro, Maria não sentiu orgulho, nem euforia. Sentiu paz. Uma paz profunda, rara, feita de silêncios acolhidos e dores compreendidas. O livro não era uma conquista, era uma oferenda, um gesto de partilha. A editora organizou um pequeno evento de lançamento em uma livraria de bairro. Nada grandioso, algumas cadeiras, uma mesa com chá e biscoitos,
uma faixa com o nome do livro. Maria quase não foi. A timidez ainda vivia nela, mesmo agora, mas, no fundo, sabia que aquele momento era mais do que um evento. Era um ritual de passagem, uma espécie de renascimento. Ao chegar, encontrou alunos, colegas de trabalho, antigos vizinhos, desconhecidos que haviam lido trechos divulgados online e se emocionado. A presença de cada um era como uma confirmação silenciosa. A dor compartilhada se torna menos solitária. Durante a leitura pública de um dos capítulos, justamente o que narrava a folha que pousou no colo dela no parque, Maria viu lágrimas nos olhos de uma senhora sentada na primeira fila. Ao final, a mulher se aproximou com passos lentos e olhos marejados. "Eu perdi meu filho há 7 anos", disse ela, com a voz embargada. "E desde então, nunca mais consegui entrar em um parque. Seu texto me fez lembrar que há beleza até na ausência. Obrigada." Maria a abraçou. Não havia o que dizer. Algumas dores não pedem explicação, só presença. Naquela noite, ao chegar em casa, Maria acendeu sua vela habitual, preparou seu chá e ficou observando o reflexo das chamas dançando nas paredes. Pensou em como a vida tinha voltado a ter cor, mesmo que em tons suaves. Pensou na menina do casaco amarelo, no garoto que escreveu sobre o avô, na senhora da livraria, e percebeu que, aos poucos, estava deixando de ser uma ilha. No dia seguinte, voltou ao parque. O banco onde tudo começara estava vazio. Sentou-se, como sempre fazia, mas agora levava o livro em mãos. Deixou o olhar se perder entre os galhos altos e as folhas que ainda caíam, mesmo com a primavera se aproximando. Foi então que ouviu uma voz infantil. "Você é a moça do livro?" Virou-se e viu a mesma menina do casaco amarelo, agora sem casaco, com um vestido leve e um sorriso curioso. "Acho que sim", respondeu Maria, sorrindo. A menina sentou-se ao lado dela sem pedir permissão. Tinha nas mãos um novo caderno de desenhos. "Eu desenhei uma história com folhas. Quer ver?" Maria assentiu. O desenho mostrava uma árvore grande, com raízes que se estendiam para fora da página. Cada galho terminava em uma folha, com olhos, como se estivessem vivas. "Cada folha tem um nome", disse a menina apontando. "Essa é a vovó Cecília. Essa aqui é meu cachorro, o Tico. E essa é meu pai, que agora mora no céu." Maria engoliu seco. As crianças têm um jeito desarmante de falar sobre a morte. "Elas não vão embora", continuou a menina. "Só mudam de lugar." Por um instante, Maria sentiu que aquela criança sabia mais sobre a vida do que muitos adultos. Pegou o desenho com cuidado e disse: "Você sabia que pode transformar isso em uma história? Uma verdadeira?" "Como assim?" "Pode escrever com palavras o que desenhou. E se quiser, posso te ajudar." A menina abriu um sorriso largo, daqueles que iluminam os olhos. E naquele exato momento, Maria soube o que faria a seguir. Criaria um projeto. Um espaço onde crianças, adolescentes e até adultos pudessem transformar suas memórias, dores, saudades e alegrias em histórias. Um ateliê de palavras. Um lugar onde as ausências virassem poesia. Onde o silêncio pudesse finalmente falar. Nos meses seguintes, com a ajuda da escola, da prefeitura e da própria comunidade, Maria fundou um projeto chamado Raízes de Papel. Toda semana, abria as portas de uma pequena sala em uma biblioteca local. As paredes eram cobertas de desenhos, frases soltas, folhas secas coladas em cadernos. Ali, crianças escreviam cartas, inventavam contos, colavam retratos de memórias felizes. Os adultos apareciam timidamente, mas logo se sentiam acolhidos.
Muitos levavam caixas com objetos antigos, fotografias, lembranças, e ali tudo virava história. Maria não era terapeuta nem pretendia ser, mas sabia que escutar com o coração é um tipo de cura. Sabia que escrever é um ato de coragem, que cada frase arrancada da alma é um tijolo a mais na reconstrução de um lar interior. Certa tarde, um homem de meia-idade entrou no ateliê. Trazia um olhar cansado e um envelope surrado. Sentou-se num canto e ficou em silêncio por muito tempo. Depois de 1 hora, escreveu uma única frase: "Senti saudade do meu filho pela primeira vez sem me sentir culpado." Maria se aproximou devagar, colocou a mão sobre a mesa e disse: "Às vezes a saudade é a única forma que o amor encontra para continuar." Ele assentiu com lágrimas nos olhos. No fundo era isso que Maria havia aprendido, que o amor não termina com a ausência. Ele apenas muda de forma. Às vezes vira livro, às vezes folha, às vezes silêncio. E agora era também um projeto, uma comunidade, uma semente lançada ao mundo que continuava florescendo. O tempo passou sem pressa. As estações seguiram seus ciclos silenciosos, folhas que caíam, brotos que nasciam, ventos que mudavam de direção. Maria, agora com cabelos levemente grisalhos nas têmporas, aprendeu a escutar o tempo não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Não media mais os dias em horas, mas em momentos, pequenos instantes de presença, de afeto, de beleza não planejada. O projeto Raízes de Papel floresceu mais do que ela imaginava. Não se tornou uma grande organização, e isso era exatamente como ela queria. Era íntimo, próximo, artesanal, como um quintal de infância, como um abraço entre palavras, como um banco em um parque. As crianças vinham e voltavam com frequência. Algumas já estavam adolescentes, outras cresciam dentro daquele espaço como plantas em vaso grande. Um dia, a menina do casaco amarelo, que se chamava Ana, trouxe um livro feito à mão, com seus próprios contos e ilustrações. Entregou a Maria com os olhos brilhando. "Eu me inspirei em você", disse. "E no meu avô, claro." Maria segurou o livro como quem recebe um presente raro e disse: "É assim que as histórias continuam vivas, quando tocamos o outro com aquilo que nos curou." Havia algo de mágico ali, um ciclo que se fechava apenas para abrir outros, como as folhas que caem não porque morrem, mas porque é hora de deixar espaço para o novo. Nas noites mais silenciosas, Maria ainda escrevia, mas agora seus cadernos estavam cheios de vozes que não eram só suas. Misturava suas memórias com histórias que ouvia no projeto, com fragmentos de conversas no parque, com frases soltas ditas por crianças, por velhos, por gente que carregava saudade nos olhos. Ela percebia com clareza, cada vez maior, que o mundo era feito de pequenas coisas e que era ali, no ordinário, que o extraordinário se escondia. Era no bilhete esquecido, na folha caída, no chá preparado com carinho, no abraço que demorou para acontecer. Era nas palavras não ditas que, um dia, encontravam coragem para sair. Certa manhã, ao caminhar pelo parque, encontrou o banco onde tudo começara ocupado por um casal de idosos. Sorriram para ela e ela sorriu de volta. Sentou-se em outro banco, um pouco mais afastado. Observou as árvores balançando como quem dança ao som de música invisível. Sentiu o vento no rosto e fechou os olhos. Foi então que teve uma sensação antiga, uma presença, não física, mas íntima, como se alguém se sentasse ao seu lado, em silêncio, como se o tempo não fosse mais uma linha reta, mas um círculo cheio de voltas sutis. Abriu os olhos e no chão ao seu lado havia uma folha, dourada, quase perfeita. Sorriu.
Pegou-a com cuidado e colocou dentro do livro que estava lendo. Era um gesto simbólico, sim, mas também um gesto de continuidade. Como se dissesse ao universo: eu lembro, eu reconheço, eu ainda estou aqui. Na escola, seus colegas já não a chamavam apenas de professora, chamavam de mentora, de inspiração. Mas Maria não se via assim. Apenas seguiu seu caminho, apenas escutou quando ninguém mais escutava, apenas escreveu quando não havia outra forma de permanecer inteira. A diretora pediu para ela fazer uma palestra no encerramento do ano letivo. Seria para professores, pais e alunos. No início, ela hesitou, mas aceitou. Na noite da apresentação, o auditório estava cheio. Maria subiu ao palco sem anotações. Vestia uma roupa simples, como sempre. Respirou fundo e começou. Eu não tenho grandes verdades para oferecer. O que tenho são histórias. Histórias que encontrei em folhas, em bilhetes antigos, em olhos tristes e em silêncios longos demais. Histórias que nasceram da perda, mas que floresceram na escuta. Histórias que não curam tudo, mas que acolhem, que aquecem, que lembram. Você não está só. Fez uma pausa. A sala estava em silêncio, mas não aquele silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de presença. O que eu aprendi é que todo mundo está tentando voltar para casa. Não a casa com telhado e paredes, mas a casa interior, aquela onde nos sentimos inteiros. E às vezes, a chave dessa casa está em uma lembrança, em uma conversa, em uma folha que cai no colo no momento certo. Olhou a plateia. Havia lágrimas em muitos rostos. Sorrisos também. Mãos dadas. Gente se reconhecendo na dor e no recomeço. E se puderem, finalizou, escrevam. Escrevam para lembrar. Escrevam para não esquecer. Escrevam porque, às vezes, o silêncio também precisa falar. Foi aplaudida de pé. Mas mais do que os aplausos, o que a tocou foi o que aconteceu depois. Uma fila de pessoas que se aproximavam para contar suas próprias histórias. Pequenas confidências, sussurradas entre abraços, como se, naquele momento, todos tivessem recebido permissão para sentir. Naquela noite, ao chegar em casa, Maria sentou-se à mesa, acendeu sua vela e escreveu uma última frase no caderno marrom. O amor não termina, ele apenas muda de forma e, às vezes, volta em forma de palavras. Fechou o caderno com carinho e o colocou na prateleira, ao lado do antigo diário de capa azul. Olhou pela janela e viu a lua cheia iluminando as folhas do parque ao longe. E sorriu, porque sabia que estava, enfim, em casa. Se gostou, inscreva-se no canal.